oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui mais uma vez. Grato, amado pastor Jefferson, pela honra, pelo convite. E foi de Deus mesmo, pois quando ele entrou em contato conosco, eu falei com ele que hoje era para eu estar em Maresias, lá em São Paulo. Mas houve lá um acidente natural, muita chuva que caiu, e eles cancelaram o evento. E aí então a agenda ficou vaga. Quando o pastor ligou, exatamente quando o irmão lá que nos fez contato, falou conosco: olha, nós vamos ter que adiar o evento por conta desse sinistro aí que aconteceu. E o pastor Jefferson ligou: Barão, você tem que estar lá. E eu falei: é de Deus então, e vai ser uma honra poder participar, já pela quinta vez seguida, né? Graças a Deus. Muito obrigado, pastor, pela honra de poder estar aqui com a igreja na festividade, aqui agradecendo a Deus, que desta feita pelos 32 anos, né? Deus abençoe ainda mais a cada irmão, a cada irmã que aqui serve a Deus, cada obreiro que aqui trabalha servindo ao Senhor, a este ministério. Deus abençoe abundantemente, frutificando em nome de Jesus. Esse novo ano que começa agora seja de conquistas e realizações. Amada igreja, eu abro a palavra de Deus ciente de que ela não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu vou ao texto sagrado ciente disso. Quer ouvir Deus falar com você diretamente? Só abrir a sua palavra. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Em qualquer parte que você abrir, é Deus falando com você. Então eu vou ao texto sagrado com essa certeza e por isso com reverência, com respeito, com devoção, com fé e com atenção, porque é Deus falando conosco. E o Senhor compartilhou uma palavra no nosso coração que eu quero repartir com a igreja. Não é minha, é de Deus. Daí então eu peço aos irmãos duas coisas simples. Deus falando contigo através da sua palavra, tome posse, bote no coração, acredite, misture fé, saia daqui dizendo: Deus falou comigo através da sua palavra. E a segunda coisa, Deus falando contigo através da palavra, abra a tua boca e glorifique Ele. Glorificar faz parte do culto, né? Muito bem. Então eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia e mantê-la aberta para a nossa reflexão no Evangelho segundo escreveu São João. São João, no capítulo de número 6. São João, capítulo 6. A partir do primeiro verso. São João, capítulo 6, a partir do primeiro verso. E nós iremos ler até o verso de número 15. São João, capítulo 6, do primeiro verso até o verso 15. Vou pedir para que estar com a Bíblia aberta e nós vamos também ter que ir a alguns paralelos desse texto para poder a gente elucidar algumas questões aqui. Então, João capítulo 6, a partir do primeiro verso até o verso 15. Está escrito: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes.
quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Amada igreja, esse foi o último dos evangelhos reconhecidos pela comunidade cristã primitiva que foi produzido. E aqui já abro um parênteses, porque tentam questionar, argumentando negativamente, dizendo que isso aqui é manipulação de religião. É o que falam por aí. Por conta do que aconteceu no início do século IV, quando o imperador se converte e então resolve estabelecer o cristianismo como religião oficial do seu império, e havia divergência nas localidades diversas do seu domínio. O que ele faz? Ele manda que os bispos, que eram representantes das igrejas na cidade, reúnam-se e só encerrem a reunião quando as divergências teológicas estiverem resolvidas. E aí então surge o Concílio de Nicéia, no ano 325, dura 2 anos, foram 318 bispos, não da Universal, 318 bispos, que se reuniram para tratar de assuntos importantíssimos. Veja, ali foi definido o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Olha, isso foi importante ser estabelecido. Mas não somente isso, também a divergência com respeito aos diversos escritos, além do ensino diário de Ário, tá? Um personagem da época, uma seita chamada seita do arianismo, também foi resolvido ali, e também acerca de diversos textos que uma comunidade aceitava e outra comunidade em outra região não aceitava. Vejam, foram 318 bispos, cada um representante de uma cidade, então 318 cidades, e eles foram custeados pelo império. Não se preocupem com a vossa manutenção, nós vamos custear a estada de vocês aí, desde que vocês resolvam essas questões teológicas. Então veja, havia alguns escritos que eram aceitos em determinada localidade. Vou dar apenas um exemplo. Comunidade cristã do Ocidente aceitava determinados escritos. A comunidade cristã do Oriente não aceitava, aceitavam de outros escritos. Então precisava ter um consenso. Deveria ser apenas os livros que era aceito por geral, 100%. Daí então, alguns livros foram sendo deixados de lado. Qual o critério? A aceitabilidade da comunidade cristã primitiva, sim. Logo, esses 4 livros, ou os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eram aceitos de norte a sul, leste a oeste. Outros eram aceitos em determinada localidade e em outra não. Esses foram deixados de lado. Esse foi o critério, apenas isso. 100% de aceitabilidade, não manipulação política, nada disso. Isso daí é o, aspas, politicamente correto, que quer inserir na mente da comunidade, na mente do povo. E aí vem o neófito, e aí ouve e acha que sabe tudo, e aí quer questionar aquilo que já era aceito. Agora veja só, gente, a discrepância. Nós estamos distante aqui quase 2000 anos. Aí vem a gente com quase 2000 anos de distância, com os nossos conhecimentos, com o avanço da ciência, e a gente quer dizer, quer voar no tempo para 2000 anos atrás e dizer que há manipulação e afirmar isso. Só vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para tentar aclarar o que eu estou tentando dizer. Toda a comunidade cristã hoje lê livros que são extras bíblicos, livros extra-bíblicos.
Ora, quem não leu o livro de Silas Malafaia? Quem não leu o livro de Estevão Dias Hernandes? Quem não leu o livro de Caio Fábio? Quem não leu o livro? Ora, são pastores e outros mais aí, que a mídia acaba projetando, são pastores que escrevem livros, ou às vezes mensagens deles são escritas, e a comunidade cristã, no geral, quando lê, a leitura não desafina. Ora, o livro está dentro do contexto teológico, dentro do contexto bíblico, e às vezes até receitam esses livros, receitam. Poucos dias, um irmão lá de Saquarema me perguntou: pastor, tem um livro aí que você podia indicar para ler? Eu falei: ok, dentro da situação que ele estava vivendo, eu indiquei: leia a Vida Cristã Normal. A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee, da editora Vida. Excelente livro, excelente livro também. A Vida Cristã Normal. Eu falei: agora, um que eu li na minha juventude, eu estava iniciando o ministério de pregação e me influenciou muito: A Quarta Dimensão, Paul Yong-Cho, também da editora Vida, falecido já, Paul Yong-Cho. Quarta Dimensão. Gente, eu li aquele livro umas 3 vezes. Heróis da Fé, li umas 6 vezes. Pois bem, e quando você passa esses livros, receita esses livros, os irmãos leem e são edificados, não desafina com o texto sagrado. Agora, alguém lê Paulo Coelho? E Paulo Coelho é considerado, foi até indicado na Academia Brasileira de Letras, considerado o mago brasileiro. Eu li A Alquimista, de Paulo Coelho, ora, baseado nos Salmos, vários textos bíblicos, mas nenhuma comunidade cristã, nenhuma igreja indica, lê no seu devocional, coloca lá, vamos ler Paulo Coelho, porque desafina, teologicamente falando. Daí, daqui a 1000 anos, lá na frente, no futuro, alguém acha o livro de Paulo Coelho e vai falar o quê? Está vendo? A igreja tinha esse livro aqui que lia. Não, gente, eles estão distantes da realidade aqui 1000 anos. É o que está acontecendo com muitos hoje que querem questionar. Hoje, 2023, aí tem os achados de Qumran, lá nas cavernas do Mar Morto. Aquilo ali foram guardados pela comunidade dos essênios. Aí houve o achado, houve a tradução e fala: está vendo aqui, ó? Esses livros aqui, houve política e deixou de fora. Nada disso. Aqueles livros não eram aceitos 100% pela comunidade no geral. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque esse livro que nós lemos aqui é o último dos evangelhos escrito, aceitos pela comunidade cristã primitiva. Foi escrito lá pelos idos dos anos 90, entre 90 a 92 da Era Comum. Quando João escreve este livro aqui, já tem mais de 30 anos que os outros 3 evangelhos estão circulando na comunidade. O primeiro escrito, segundo o consenso, foi o de Marcos, lá pelos anos 51, 52 da Era Comum. O segundo, Mateus, entre 61 e 62. O terceiro, Lucas, entre 62 e 63. E ele escreve 2 volumes. Ele escreve o Evangelho e escreve Atos. Pois bem, esse livro escrito mais ou menos em 90 a 92. Então já tem mais de 30 anos que as outras biografias de Jesus estão circulando. Por que João resolve escrever então? Veja, os outros 3 evangelistas ou biógrafos de Jesus, quando escrevem, eles se concentram nos feitos de Jesus, nas obras de Jesus. João escreve se concentrando nas palavras de Jesus. João registra apenas 7 milagres realizados por Jesus. E veja, alguns deles inéditos. Só João escreveu. Exemplo: só sabemos qual foi o primeiro milagre registrado ou operado por Jesus por causa de João. Se não fosse João, não saberíamos. Primeiro milagre, transformar água em vinho. É um milagre inédito, só tem no Evangelho de João. Milagre da ressurreição de Lázaro, inédito, só tem no Evangelho de João, com a riqueza de detalhes. A pesca milagrosa, não a maravilhosa. São 2 pescas extraordinárias, a maravilhosa e a milagrosa. A milagrosa só sabemos por causa de João. Um milagre inédito, gente, nunca aconteceu na história da humanidade: o globo ocular ser formado. Só sabemos por causa de João.
Agora, esse milagre aqui, os outros evangelistas já tinham registrado, os 13, porque João resolve inserir aqui. Olha, João resolve inserir isso aqui, e aí quando a gente vê textos sendo replicados, repetidos, dobre a tua atenção. Não é por acaso. Se ele está registrando milagres inéditos, e volto a dizer, só registrou 7, porque o foco dele eram as palavras, e em especial as últimas palavras de Jesus, porque 70% do Evangelho de João foi escrito nas últimas palavras, ou as palavras que Jesus proferiu nos seus 6 últimos dias de vida. Então a maior parte desse livro aqui é resultado das últimas palavras de Jesus, e dizem que as últimas palavras de um homem requer maior atenção ainda. Então veja que o fato dele registrar esse milagre julgou ser importantíssimo, visto que os outros também tinham registrado, e existem detalhes aqui que estão presentes apenas no relato de João. Com isso em mente, vamos ao texto, por favor, mantenha a tua Bíblia aberta. Primeiro verso, olha o que João diz, primeiro verso, capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Ele está dizendo, gente, o mar da Galileia é o de Tiberíades. Olha, por que ele está frisando isso aqui? Os judeus chamavam qualquer grande aglomeração de água de mar. E o mar da Galileia, sabemos que não é mar de água salgada, é uma grande bacia que o Rio Jordão faz na região da Galileia. O mar da Galileia, que era de água doce, que é ainda de água doce, tem 22 quilômetros de extensão por 11 quilômetros de margem a margem. Gente, é mais ou menos a Baía da Guanabara. A ponte tem 13 quilômetros de extensão, sendo que 2 quilômetros é viaduto. São 11 quilômetros só de água. Esse aí é o mar da Galileia. É um mar, só que é de água doce. Então, da região da Galileia, por isso os judeus chamavam de mar da Galileia. Porém, o império dominante, que dominava o mundo na época, inclusive essa região, eram os romanos. E os romanos não chamavam de mar da Galileia, os romanos chamavam de mar de Tiberíades. Por quê? Porque do outro lado desse mar, Herodes o Grande construiu uma cidade em homenagem ao afilhado de César. O nome era Tibério, que veio se tornar imperador romano depois. Então os romanos falavam o mar da cidade de Tibérios, mar de Tiberíades. Então os romanos chamavam de mar de Tiberíades, mas é o mar da Galileia, não são 2 mares, apenas um. Muito bem, verso 2, olha o que está escrito: e grande multidão o seguia. Igreja, se tivesse um ponto final aqui, eu daria glória a Deus. Daria agora, e daria uma glória com força ainda, porque o texto está dizendo, grande multidão seguia Jesus. Olha que tremendo, a multidão está seguindo a Jesus, não é a Pedro, nem a João, não é a André, nem a Tiago, a multidão seguiu a Jesus. Gente, dá para pregar aqui com alegria, mas não é ponto final, é vida. E olha aí no texto, dobre atenção. O texto, após a vírgula, tem a seguinte palavra: porquê. E esse porquê é junto, sem acento. E os novinhos que estão estudando agora, a mente está fresca, pode explicar melhor do que eu. O que significa porquê junto, sem acento? Resposta: porquê separado, sem acento? Pergunta, é simples. Porquê junto, com acento de vovô, chapeuzinho ali? É motivo. Porque separado com acento é no final da frase, também é pergunta. Então, por que separado é interrogação? Por que junto, sem acento é resposta. Tem uma pergunta oculta no texto aqui. Está oculta aqui. Porque o porquê é junto, sem acento. Então veja só, por que não dá para dar glória a Deus se não for o ponto final? Por que não dá para dar glória a Deus sendo vírgula? O texto diz: grande multidão o seguia. Aí a pergunta é: por que grande multidão o seguia? Aí a resposta: porque via os sinais que operavam. Então observe, a grande questão aqui é: a multidão só está seguindo a Jesus por quê? Porque está vendo o milagre. Isso aqui, irmãos e irmãs, para mim é um puxão de orelha, porque está revelando a motivação da multidão em segui-lo. Só
Só estão seguindo a Jesus por causa de quê? Porque estão vendo milagre. Sabe o que isso quer dizer? Interesse, segundo as intenções. Será que não acontece isso hoje? Quanta gente seguindo a Jesus para ter carro, para ter emprego, para ter solução de problema. Aqui, o que eu aprendo aqui é: não siga Jesus pelo que Ele pode te oferecer, siga Jesus pelo que Ele já te ofereceu. Porque e daí se você tem carro ou está indo a pé? E daí se você está empregado ou desempregado? E daí se você tem comida ou se não tem comida? Ele te salvou, apagou teus pecados, escreveu teu nome no livro da vida. Só isso é motivo de dar um glória a Deus com aleluia a cada passo. Perna direita, glória a Deus. Perna esquerda, aleluia. E você anda assim, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É por quê? Sabe por quê? Ele me salvou, eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Ele apagou meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida, riscou a minha dívida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dá para dar glória a Deus, não dá? Oh glória! Não siga Jesus pelo que Ele pode fazer, siga Jesus pelo que Ele já fez. Eles não seguiam a Jesus reconhecendo quem Ele era, seguiam a Jesus pelo que Ele fazia. Não estão seguindo a Jesus como quem diz: Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Messias. Não, seguiam a Jesus por causa porque Ele curava. Seguimos a Jesus porque Ele é Deus. Seguimos a Jesus porque Ele é o Salvador. Seguimos a Jesus porque Ele é o Rei de Reis, Senhor dos Senhores, é o nosso Salvador eterno, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. É no nome de Jesus, há poder no nome dEle. Ele é que salva, Ele que liberta, Ele que transforma. Por que tu segue Jesus? Porque Ele é meu Salvador, ponto final. Não é que Ele vai me salvar, é que Ele já salvou. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. E isso aí já está de bom tamanho. Porém, a multidão seguia Jesus porque viu os sinais que Ele operava. Verso 3, olha na sua Bíblia. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Parece que eu estou vendo, hein? E quem puder ver, venha comigo. Ele subiu no monte e os discípulos subiram também. E agora Ele se assenta no monte e os discípulos se assentam com Ele. Tá, o que isso tem de especial para mim? Para mim, em especial. Eu reparto o que eu recebi. Quem segue a Jesus nunca desce, sempre sobe. Ele sobe o monte, o discípulo também sobe. Não dá, eu não vi ninguém ainda que serve a Jesus cultuando e sai deprimido, abatido. Ah, meu Deus, o culto foi uma bênção, eu estou mal. Não, entra mal, mas sai bem. Entra triste, mas sai alegre. Entra caído, mas sai de pé. Quem segue a Jesus sempre sobe. E aí o verso 4, nem precisava estar aqui, mas João inseriu. Olha só. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Por que é importante frisar isso aqui? Como disse, as últimas palavras proferidas por Jesus nos seus 6 últimos dias de vida. Jesus foi preso na Páscoa. E a Páscoa está próxima. Ou seja, Jesus está prestes a morrer. São as suas últimas palavras. Aliás, um detalhe, uma ressalva: Jesus não foi preso, Jesus se entregou, porque só João registrou isso. Os soldados vieram, os da parte dos sacerdotes vieram para prender Jesus. Chegando lá, Jesus pergunta: a quem buscais? E eles falaram: a Jesus, o Nazareno. Jesus falou: sou eu. Geral para por terra. Ninguém conseguiu ficar em pé. Como é que prenderam Jesus? Se nem quer conseguiam ficar. Buscar a quem? A Jesus, sou eu. Posse, todo mundo no chão. Como é que prenderam Jesus? Jesus se deixou prender. Por amor a mim, por amor a você. Ele se entregou. Aí Pedro quis defendê-lo, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus falou: põe a espada na bainha, rapaz. Você não acha que se eu quisesse, rogaria ao Pai agora e Ele mandaria legiões? Não é legião, legiões. Uma legião composta por 6.000 soldados. Ele está dizendo: mandaria legiões, no mínimo 2, porque 2 é plural. 12.000 anjos, se eu quisesse. Pai, manda 12.000 anjos agora aqui, acaba todo mundo. Ele quis se entregar, gente. Aprove a Ele se entregar por mim e por você. Ele entregou, Ele se entregou. A Páscoa está próxima. Muito bem, verso de número 5, olha na tua Bíblia.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Dá para ver essa cena? Jesus no monte, os discípulos também, e ele olha e vê que a multidão está vindo, já identificou o problema na multidão e vira para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Agora a pergunta que não quer calar: por que ele perguntou a Filipe? Não eram 12 que estavam com ele? Por que não perguntou a Tiago, filho de Alfeu? Por que não perguntou a Simão Cananeu? Por que não perguntou a Bartolomeu? Por que não perguntou a Tomé? Por que para Filipe? Era implicância ou preferência? Filipe, onde compraremos pão para estes comer? Agora veja o que o verso 6 diz, e depois a gente volta ao verso 5. Olha o verso 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eu glorifico a Deus aqui, sabe por quê? Antes do problema aparecer, ele já sabe o que vai fazer. Não vou repetir, só tem um amém, um aleluia. Antes do problema surgir, ele já tem a solução. Antes do problema aparecer, ele já tem a resposta. Ele está falando para alguém: não precisa se descabelar, nem perder a noite de sono, nem ter gastrite. Não precisa, é só ir a ele já tem a resposta, ele já tem a direção, ele já tem a solução. Antes do problema surgir, ele já sabe o que vai fazer. Mas a pergunta continua: por que Filipe? Para responder, eu preciso que você venha comigo para Lucas capítulo 9. Marque aí, por favor, que nós vamos voltar ao texto, mas vamos para Lucas capítulo de número 9. Olha só o que está escrito no verso de número 10. Lucas 9, 10. Olha onde a gente está indo para responder a pergunta de por que Filipe. Lucas 9, 10. Marca na sua Bíblia. Olha só, está escrito: e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Então, qual a informação nova que entra aqui nesse relato? A cidade. Porque João só disse: foi para um lugar deserto. E Lucas está dizendo: um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Aí você pergunta: tá, pastor Eduardo Ferreira, e o que isso tem a ver com Filipe? João capítulo 1, verso 44. Olha na sua Bíblia e marque, por favor. João capítulo 1, verso de número 44. Está escrito: e Filipe era de... Então está vendo por que ele pergunta a Filipe? Oh meu Deus, está repetindo assim: pastor, isso é muito lógico, né? É óbvio demais. Eles estão em Betsaida. Filipe mora em Betsaida. Aí Jesus pergunta: onde compraremos pão? Porque ele morava lá, gente. Se fosse hoje, ia perguntar: aonde mora aí um Joaquim, um Manuel, um Patrício, um Portuga, que tem uma padaria, que tenha pão para geral comer? Você mora aqui, você tem que saber. Então Jesus pergunta a Filipe, porque ele estava em Betsaida, e Filipe era de Betsaida. Aí você fala: e daí? O que isso tem a ver comigo? Oh meu Deus, sabe o que tem a ver com a gente hoje ali? O Senhor quer operar milagre aqui em Trindade. Será que Ele pode contar com você que mora em Trindade? Oh meu Deus do céu, Ele quer operar milagre em São Gonçalo. Será que pode contar com você que mora nesta cidade? Ou tem que trazer de fora? Ou será necessário trazer de Rio Bonito para operar milagre aqui? Ou você pode se apresentar: Senhor, eu moro aqui, pode me usar para fazer aqui o que tu quer fazer. Oh glória a Deus, eu estou vendo um montão de Filipe aqui hoje. Oh meu Deus, o Senhor está querendo operar milagre e está perguntando: onde é que eu posso operar? Você conhece aquele lugar, gente? Você acha que tem que ir nos Estados Unidos, da Europa, de Marte, para ele fazer o que ele quer fazer aqui? Você conhece até onde estão os tralhas? Não, aqui liga para os faróis, tem que ligar um pisca-alerta, abaixa o vidro, tem que puxar. Você mora aqui, você sabe onde é. Ele quer operar milagre aqui, pode usar você ou não pode? Na festa da igreja,
quem se apresenta para dizer: pode contar comigo, Senhor, para o que tu quer fazer aqui, eu sou voluntário. Oh glória! Só que olha a resposta que Filipe dá, verso 7. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Gente, olha só o que Filipe está respondendo. O Senhor fez uma pergunta: onde compraremos pão? Gente, uma resposta objetiva requer, uma pergunta objetiva requer uma resposta objetiva, simples. Onde compraremos pão? Ali no São Manuel. Gente, simples. Onde compraremos pão para geral comer? Aí Filipe: nem 200 denários bastaria. Gente, Jesus não está perguntando isso. Ele está perguntando onde vão comprar. Aí olha como que Filipe torce, divaga, como que ele escorrega, como que ele foge, saída pela direita. Olha só o que Filipe está fazendo. Ele está dizendo: nem 200 denários. Um denário correspondia à diária de um trabalhador. Ele está dizendo: nem se eu trabalhar 200 dias, vou ter dinheiro suficiente para alimentar tamanha gente. Ora, se a gente pegar 6 dias de trabalho, como era, e um de descanso, descansava no sábado, gente, 200 dias de trabalho, vai gerar 9 meses. Ele está dizendo: quem sabe daqui a 9 meses eu posso ter o dinheiro suficiente para resolver o problema de hoje. Sabe o que significa? Aquela pessoa que sabe o que Deus quer que ele faça, mas fica empurrando com a barriga. Ano que vem, deixa eu primeiro terminar o pagamento da minha casa, deixa eu me aposentar, deixa eu terminar a faculdade, deixa eu resolver esse problema. O Senhor precisa de uma atitude hoje. E você está empurrando com a barriga, está procrastinando, está aí protelando. Você sabe que Deus te chamou, você sabe que o chamado urge. E você está dizendo: não, amanhã, não é amanhã, é hoje. A Bíblia diz: se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele espera uma resposta hoje. Deus já te chamou e tu sabe, se apresente hoje. Ele está te dando esse encargo, assuma hoje. É hoje, porque a gente só tem hoje. Só que aí entra na conversa André. Olha aí, verso 8. É um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. André achou que podia entrar na conversa, porque também era do Betsaida. Está lá em João 44. Filipe era do Betsaida, mas André também era. Aí parece que eu vejo André: você também mora aqui, então eu posso participar da conversa. Aí André chega, veja o verso de número 9: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Gente, se fosse ponto final, eu daria glória a Deus, porque André chegava com a solução: mestre, está aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ô glória! Mas não tem ponto final. Olha o que está aí no texto, gente. Não é ponto final, gente. Ponto final encerra-se uma ideia, não é ponto final. Olha o que o verso diz: mas que é isso para tanto? O camarada vem com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, apresenta Jesus e fala: mas que é isso para tanto? Não dá para nada. Gente, e o texto, aqui, a propósito, quem escreveu o livro era pescador, tá? Inclusive o próprio André era pescador. De peixe eles entendiam. Ele fala assim: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para um pescador chamar peixinho é porque era lambarinho, é porque era barrigudinho, entendeu? É peixinho, gente. Não dá nem para tampar o buraco do dente. E veja que no final do livro, João, que era pescador, vai escrever da pesca milagrosa. Pescaram 153 grandes peixes. Porque João era pescador. Aqui a ênfase está no peixinho. Gente, era um negocinho lindo, 2 peixinhos. Ele está desenhando, tá, pastor Eduardo Ferreira, e o que isso tem a ver com a gente? Sabe o que isso tem a ver? É aquela pessoa que sabe que Deus está chamando, que sabe da vontade de Deus, mas diz assim: eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu sou analfabeto, eu não tenho condição, eu entrei na igreja ontem, eu não tenho habilidade, eu não fiz seminário, eu não sou teólogo, eu não sou obreiro, eu não sou pastor, eu não tenho cargo nenhum. Aí vai se esquivando, gente, se diminuindo, se desmerecendo. Eu tenho aqui
mas o que é isso para tantos? Não dá nada. Aqui, não dá para nada na tua mão, mas entrega na mão dele, que tu vai ver o que vai acontecer. Ele não está pedindo o teu diploma, não está pedindo tua habilidade, não está pedindo teus dons, ele só está pedindo voluntário. Aqui, mesmo sendo nada para você, na mão dele é suficiente para operar milagre. Oh, glória! Deus de maravilhas. Por misericórdia, ele me chamou para esse ministério, Ministério da Palavra. Eu era músico na igreja. O pastor Jefferson até falou aqui das dificuldades que nós músicos passamos. Músico, eu sou da época em que era acordeão que tinha na igreja. Acordeão, bumbo, esse bumbo de desfile. E eu tocava o bumbo e gostava de ir com ritmo de marcha. Nós abrimos o bumbo, esse bumbo, pão, e na virada eu taquei assim. Soldado somos, eu gostava de mar. Fui regente de coral com 14 anos de idade. Regi coral 5 anos. A capela ainda, sem playback. Toquei guitarra, contrabaixo, bateria, acordeão, flauta, gaita, bandolim, banjo, por aí afora. Gente, a música está inserida nas veias. Nunca entrei em curso, em aula de música. Natural, pelo ouvido. Muito bem. Simples assim. Só que a palavra é maravilhosa. E ele nos chamou para a palavra com 17 anos de idade. Comecei a pregar. Tudo que era culto de mocidade na época, a gente ia pregar. Pregava aqui, pregava lá, pregava colar. Aí de repente alguém pode falar: tu é experiente. Até hoje eu sinto frio na barriga. Até hoje. Eu estou sentindo frio na barriga agora aqui para poder pregar. Porque a palavra é viva e a palavra é dele. Como você vai falar de alguém dando ele presente? Ele está aqui. Tem gente que acha fácil falar de alguém, ele não está no presente. Aí fala pelo cotovelo. Quero ver falar com ele presente. Gente, ele está aqui, eu estou falando dele. Como é que eu falo dele com ele aqui? Se eu der um deslize, ele já puxa minha orelha aqui mesmo. Eu tenho frio na barriga até hoje. E eu fico perguntando: como é que com 17, 18, sou pastor de 20 anos, como é que eu pregava a palavra? Gente, a resposta continua sendo a mesma. Não sei como prego hoje. Imagina, 17, 18 anos, pregando 2 horas. 2 horas. Já me puxaram o paletó, já me tiraram o microfone da mão. Era novinho, né? Gente, como a palavra é viva, é extraordinária, é maravilhosa. Aí de repente você pode estar falando: espera eu me formar. Ele está dizendo aqui: vai e anuncia hoje o reino. Ele virou para um camarada e falou: segue-me. Ele disse: deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Ele falou: deixa os mortos sepultar os mortos. Você vai e prega o reino. Urge uma obra que está diante de você para ser feita. Então não empurre com a barriga e também não desmereça. E o texto ainda está dizendo que eram 5 pães, mas de cevada. Olha a ênfase que é dada aqui por João: de cevada. Sabe o que é isso? Alimento de segunda categoria. Aí que está diminuindo mesmo, gente. Profeta Eliseu, quando profetizou sobre a abundância de víveres, ele disse: amanhã, a estas horas, estará na entrada da cidade, anunciando uma medida de trigo por 2 centes, uma medida de cevada por 1 cento. Logo, a cevada custava a metade do que o trigo. Se fosse hoje, 1 quilo de trigo, R$1, 1 quilo de cevada, 50 centavos. Era metade, era alimento de segunda categoria. O pão, além de ser pouco, ainda era de cevada. E o peixe era pequeno, era peixinho. Aí ele olha para o que está na mão dele. Aqui, pode ser pouco na tua mão, deixa na mão dele que você vai ver. Meu Deus do céu. Sobre peixinho, para eu citar isso aqui ainda, a gente tem que ir para uma outra passagem. Quando vieram cobrar os impostos de Jesus, chegaram para Pedro: olha só a pergunta, para poder gastar, entendeu?
Teu mestre não paga o imposto, não? Pedro falou, paga. Aí Pedro vai, quando está chegando a Jesus, Jesus antecipa. De quem cobra os homens da terra os impostos? Da nobreza, realeza ou do povão? Ah, do povão. Logo, Jesus estava isento. Por que estão cobrando? Porque Jesus estava isento. Porque quando ele está entrando em Jericó, na entrada da cidade, tinha um homem cego mendigando. Era cego, mas não era surdo. Perguntou o que está acontecendo, falaram para o cego. Jesus de Nazaré está passando. O cego, o filho de Davi. Quem disse que o cego era filho de Davi? O cego estava vendo o que ninguém via. Geral via Jesus de Nazaré. O cego via filho de Davi. Filho de Davi. Quando o cego falou filho de Davi, Jesus parou. Como quem diz, me descobriram. Eu estava disfarçado aqui de Jesus de Nazaré. Me descobriram. Aí ele teve que parar. Filho de Davi. E era filho de Davi. Na genealogia está claro. Jesus, filho de Davi. Está claro a genealogia. Ele era filho de Davi. Pois bem, se era filho de Davi, porque era, então vamos voltar na época de Davi. Israel está em conflito com os filisteus. E tem um homem lá que era campeão dos campeões. Mais de 3 metros de altura. Que de repente chegou para o embate e falou assim: nada de um exército lutar contra outro. Eu só quero um homem para guerrear comigo. Vamos dar descanso aos outros soldados. Aí de vocês tem um homem aí, tem um homem. Aí todo dia, lá vai Golias. E Golias fala, parece que eu estou ouvindo ele falando: opa, eu vi um homem aí para lutar comigo. Eu não dá para imaginar um gigante falando fino, né? Não tem homem aí, De repente, Jessé manda seu filho Davi levar merenda para os seus irmãos, que eram do exército, que estavam lá na batalha, e ele vai lá e ainda fala assim, leva merenda e pergunta como é que estão e como é que está a batalha. Aí vai Davi. Aí de repente, quando está chegando, o lanche para seus irmãos foi exatamente na hora. Não existe coincidência na obra de Deus, tá? Existe Deusidência, Jeová-cidência, Cristo-cidência, Espírito Santo-cidência, mas coincidência não. Ele está chegando na hora, o Golias. Não tem nenhum homem aí. Davi olhou, que é assim circunciso, para afrontar assim o exército do Deus vivo. Não, isso aí é Golias, de Gate, campeão dos campeões, filisteus. Quanto tempo ele está assim, tirando sarro? Aí falaram, 40 dias. Falou, pelo amor de Deus, 40 dias. Aí Davi, o que se dará ao homem que derrubar ele? Aí falaram, vai casar com a filha do rei. Já está de bom tamanho, né? Vai ser genro do rei. Gente, nós estamos falando de filha do rei, vestida de seda, filha de rei, criada a pão de ló, entendeu? Cílios postiços igual Magali, unha de acrigel, só para ser fio a fio. Filha de rei, não? Imagina, Davi, não, tudo bem, ser genro do rei já está de bom tamanho, mas que mais se dará? Não basta só ter 300 ml de silicone, tem que ter mais coisa. Que mais se dará? Já está de bom tamanho, ser genro do rei, mas e o que mais? Aí falaram assim, nem ele, nem a família dele vai pagar imposto em Israel para sempre. Jesus não era filho de Davi? Jesus tinha que pagar imposto? Não reconheceu Jesus como rei. Por isso foram cobrar imposto a Jesus. Mas Jesus vai e fala assim, para servir de exemplo, pega tua vara de pescar, vai no rio, joga o anzol, primeiro peixe que fisgar, tira-o, abre a boca, vai achar uma moeda, paga o meu imposto teu. Aí ela vai ter peito estufado, vara de pescar. Mas só que tem um mistério. Você acha que o peixe engoliu a moeda quando Pedro chegou? Já tinha engolido a moeda. Às margens do Rio Jordão floresceu a comunidade pesqueira, mais de 3.000 barcos. Pescavam de rede, pescavam de varejo, pescavam com a vara. Gente, todo dia tinha pescador lá. Imagina o peixinho, porque era peixinho. Imagina bater na guerra assim, ó. Aí Deus fala com o peixe, morde esse anzol não, morde esse que agora também não morde esse não, espera o anzol do meu servo chegar. Pastor Eduardo Ferreira, só estou conjecturando o que isso quer dizer. Sabe o que isso quer dizer? O que é Deus está te esperando, ninguém pega.
em nome de Jesus. O que está preparado para você já está preparado, e ninguém vai pegar o que é teu. Que pode aplaudir e glorificar a majestade. Ela vai Pedro, não era banhanete. Aí o anzol, aí Deus fala para o peixe: pode morder isso aí que meu servo chegou. E o peixe estava entalado com a moeda, era o peixe-cofre. Peixe-cofre já está te aguardando, não sei para que eu estou pregando isso não. Sei para que eu estou pregando não, pega então. Se tu não pegar, eu pego para mim mesmo. O peixe-cofre está te aguardando já, viu? Quando puxa, peixe. Irmãos, irmãs, o que é que um pescador de verdade faz quando pega um peixe pequeno? Esses que estão ali fazendo selfie com um peixe do tamanho da palma da mão, isso não é pescador. Isso aí é eletricista, é mecânico, é engenheiro, que vai pescar no final de semana. Aí ele tem que tirar uma selfie, entendeu? Mas pescador de verdade pegou. Porque se ele comer peixe pequeno, nunca vai ter peixe grande. Então, peixe pequeno você devolve. Tem uns desses aí, pastor. Olha o que eu pesquei, você vai ver o tamanho de machado. Assim. Não é pescador de profissão. Pescador devolve. Porque peixe pequeno, gente, é covardia. Se eu comer peixe pequeno, nunca vou ter peixe grande. Agora veja só, Pedro pega, e o texto diz: o peixe era pequeno. E o que se faz com o peixe pequeno, devolve. Por quê? Porque não presta, gente. É pequeno demais, tem que devolver, não está na hora. Entendeu? Só que a questão aqui não era o tamanho do peixe, nem a qualidade do peixe, nem a marca do peixe. Nem sei se chama peixe de marca. Não é se era lambari, roubalo, curvina, badejo. Não é isso, gente. O que era especial ali era o que estava dentro do peixe. Tá, pastor Eduardo Ferreira? E o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Não olha a aparência do varão, não olha pelo que está do lado de fora, porque o que importa não é a aparência, o que importa é a essência. O que é importante é o que ele carrega, é o que está dentro dele, é o que está dentro dela. O que está dentro dele, o que está dentro dela é que faz a diferença. Quando Pedro pega, outro sim, o imposto do pregador, que era o que Jesus estava sendo cobrado, era de 2 dracmas. Jesus disse: paga para mim e para você. Então eram 4 dracmas, porque Pedro também era pregador. 4 dracmas. Quando ele pega o peixe, tira a moeda, sabe qual era? Um estáter. O estáter corresponde a 5 dracmas. Sabe o que quer dizer? Vai lá, paga o meu, paga o teu e pega o troco. Ou seja, quem te cobra vai te dever. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Deus vai mudar a situação, tá? Deus vai repetir o quadro, tá bom? Tem gente que está aí no teu encalço. Acredita, estou te pagando, agora me dá o troco. Gente, por que eu estou falando isso? Porque era peixe pequeno. Agora vim aqui para dizer, aqui, Deus também usa peixe pequeno. Então você que está se achando um peixinho, que nem aquele que chega num evento e olha e fala assim: rapaz, só tem peixão aqui. Quer dizer o quê? Que ele é o quê? Que ele é um peixe pequeno. Deus também usa peixe pequeno. Ô peixe pequeno, Deus também usa peixe pequeno. Ah, eu sou um peixe pequeno, Deus também usa peixe pequeno. Glória a Deus. Ele usa tubarão, usa, tem um montão de tubarão sendo usado, mas também usa peixe pequeno. É só se apresentar, porque o que importa é o conteúdo, o que está dentro. Pois bem, era peixe pequeno e 5 pães de cevada. Verso de número 10. Olha na sua Bíblia. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Sabe o que isso quer dizer? Eu quero operar milagre. A minha parte é fazer milagre. Agora a sua é organizar o povo. Sabe por quê? Ele não opera no meio de bagunça. A Bíblia diz: faça tudo com ordem e decência. Organize você, organizar a tua parte.
Ou você acha que vai descer o anjo Gabriel aqui e falar: gente, o ensaio do louvor é domingo, 2 da tarde? Não sei que horas que é, mas eu estou ilustrando. O culto vai começar às 18 horas. Precisa vir uma revelação divina, um anjo aparecer aqui para dizer: o diácono vai ficar na porta, a diaconisa também, a escala é isso. Gente, essa é a nossa parte. Organize as coisas e ele vai operar lá. Aleluia. Passa um pouco a sentar, e assentado, vai 5.000 homens, grupo de 50, grupo de 100. Aí acontece o quê? Olha que está no verso 11. E Jesus tomou os pães, 5 de cevada e os 2 peixes, e fez o quê? Está escrito no texto. Jesus pega e faz assim. Está escrito aí. Jesus tomou o pão, os pães e agradeceu. Dá para ver Jesus com 5 pães de cevada na mão e os 2 peixinhos, dando graças a Deus. Veja, André tinha acabado de falar: que é isso para tantos? E ele está agradecendo a Deus. Oh meu Deus do céu, para você não é nada, na mão dele vai virar milagre. Oh meu Deus do céu, ele não é aprovado, ele não passou em faculdade, ele não tem canudo, etc. Para alguém não é nada, mas na mão dele vai virar milagre. Pode ser pouco na tua mão, entrega na mão dele, entrega a tua vida, a tua história, a tua família na mão dele. Mas outra coisa que eu aprendo: Jesus pega, eleva e agradece. Parece que eu estou vendo ele agradecendo: Pai, eu te dou graças por esses 5 pães de cevada e por esses 2 peixinhos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo muito. Tem gente que só fica valorizando aquilo que ainda não tem. Sabe o que eu aprendo aqui? Aprenda a dar graças por aquilo que você tem e pare de reclamar por aquilo que você não tem. Porque tem gente que fica assim: se eu tivesse um carro, eu faria a obra. Se eu tivesse um salário de 10 mil reais, eu faria a obra. Se eu fosse aposentado, se eu. Aqui, pare de reclamar pelo que não tem. Agradeça a Deus pelo que está na tua mão. Pode ser pouco, mas está aí e é suficiente para ele operar milagre. Pare de ficar se comparando com os outros. Ah, se eu pregasse igual fulano de tal, se eu tivesse sabedoria de não sei quem, se eu cantasse igual não sei quem. Aqui, pare de se comparar. Ei, você é peixe pequeno, mas apresente a ele. É tudo que ele quer. Você na mão dele, só isso. Você pode hoje, nesse culto festivo, se entregar na mão dele e dizer: Senhor, sou peixe pequeno, mas me coloca nas tuas mãos. Me coloca à tua disposição, Senhor, para onde tu quiser, e o que tu quiser fazer, eis-me aqui. Agradeça pelo pouco que você tem, porque tu tem a oportunidade. Agradeça. O carro é do ano 78. Não, porque é de 78 que não deixa de ser do ano. É do ano 78. Agradeça. Agradeça por essa bicicleta Monarch barra circular 76. Agradeça por ela. Pastor, solta a corrente toda hora, mas agradeça. Agradeça por aquela máquina de lavar, parece até um liquidificador, bateria. Agradeça. Tem muitas aí que estão querendo aquela tua bateria. Por quê? Porque elas estão lá se mudando. Sabe qual é a vantagem? Nem precisa ir na academia. O tríceps já está desenvolvido. Agradeça a Deus, gente, pelo que você tem. É a oportunidade, é aquilo que Deus te deu. Obrigado, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Pode fazer o que tu quiser. Pode usar a minha vida, Deus. Oh, glória. Sinto a graça de Deus aqui nessa hora. Verso 11 ainda, olha na tua Bíblia. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os. O que quer dizer repartiu-os? Os 5
deu graças 5 pães e repartiu-os 5 pães. Quantos discípulos? 12. Quantos pães? 5. Quem é bom de matemática me ajuda. Quanto é 5 dividido por 12? Se fosse 6, fica até mais fácil, né? 6 dividido por 12, meio. Agora 5 dividido por 12 é menos de meio, gente. Menos de meio pão. E o pão não é igual ao nosso, pão francês. Era mais ou menos parecido com o pão árabe. Uma pizza, que negócio espalhado, fino. O Senhor rasga, não é nem a metade, não é um C. Não é nem um C. O redondo não é nem a metade, um pouco menos ainda. Ele vai partindo. E eu pergunto, quando é que acontece o milagre? O texto está dizendo, após dar graça, repartimos os 12 pães, ou melhor, os 5 pães, pelos 12 discípulos. Gente, se um já era pouco, segundo André, menos de meio. Aí o Senhor reparte, entrega na mão dele. Aí o texto vai e diz aí, verso 11: e os discípulos pelos que estavam sentados. Quando é que aconteceu o milagre? Quando Jesus partiu o pão para os discípulos? Não. O milagre acontece quando os discípulos em obediência vão repartir para a multidão. Sabe o que isso quer dizer? Ele vai operar milagre através de você. Eu quero ver. Sabe qual a mão que ele vai usar para operar milagre? A tua. Tem autoridade sobre a tua vida. Eu vim aqui para dizer, tu és uma ferramenta de Deus na terra. Tu és uma ferramenta aqui em Trindade. O que Deus vai fazer está contando com você. Quem se apresenta? Sabe o que quer dizer? O milagre que a pessoa precisa, ele já colocou na tua mão. O que ele e ela está precisando lá, a resposta já está aí na tua mão. Aí você olha e fala assim, mas isso é tão pouco. Porque 5 já era pouco, menos de 1 pão ainda. Isso aqui é tão pouco. Acredite, não é você que vai fazer o milagre, você só tem que levar. Quem faz o milagre é ele, através da tua vida. Então vá, porque o pouco, o simples, aquilo que não parece nada para você, vai ser um milagre para quem vai receber. Não é nada para você, mas vai ser a cura de quem vai receber. Não é nada para você, mas vai ser o renovo de quem vai receber. Não é nada para você, mas vai ser a libertação de quem vai receber. E o melhor, tu ainda vai participar da alegria do milagre. Por quê? Porque na tua mão, menos de meio pão, você não vai dar. Quer ver? Come ele. E deu. Você, come ele. Ué, deu. Você. O milagre acontecendo na mão de quem entrega. E outra coisa. O texto ainda diz, olha aí, verso 11. E os discípulos, pelos que estavam sentados, igualmente os peixes, quanto eles queriam. Não é você que vai dizer quanto a pessoa tem que comer. É a pessoa que vai dizer se está satisfeita ou não. Então não é você que tem que limitar o agir de Deus e fluir de Deus. Pelo contrário. Porque tem gente que fala assim, meu Deus, já orei para aquela irmã de manhã, lá vem ela de novo. Eu acabei de fazer gabinete com aquele varão, meu Deus, ô zica. Já vem nele. Não é você que determina. O texto está dizendo o quanto eles quiserem. A fome, quem diz é ele. O tamanho do prato, quem vai dizer é a fome dele. De repente você só come 400 gramas. O irmão come 1,5 kg. Aí é gula nada, é a fome dele, gente. É ele que determina. Ele tem fé para remover a montanha. Não é você que determina. Tá bom, pronto aqui. Não, o quanto eles quiserem. Quer mais? Coma mais. Eu te sirvo mais. Não, estou satisfeito. Não, vou para o outro ali. Entendeu? Não é você que diz, é a necessidade do povo. O que ele te deu é para alimentar multidões. Está entendendo? A necessidade dele será suprida. O que Deus colocou na tua mão. E você vai ter alegria de ver o milagre acontecendo. Quer saber? Até você vai se
fui lá fazer aquela visita, eu fui lá, gente, eu nem imaginei, uma palavra tão simples. Não é que Jesus curou a mulher? Não é que Jesus batizou com o Espírito Santo, libertou, renovou? Exato, porque pode ser pouco na tua mão, para quem vai receber, é tudo que ela precisa. E tudo que ela precisa, Ele já colocou na tua mão. Eu vim aqui para dizer, 32 anos dessa amada igreja, aqui, o que a multidão precisa, Ele já entregou na tua mão. Acredite, pode ser pouco aos teus olhos, mas é suficiente para um milagre. Agora tem mais um detalhe, e o detalhe é que chama toda a atenção. E para ver esse detalhe, eu preciso ir com você para Marcos. Então vamos lá, abre a tua Bíblia em Marcos, depois a gente volta para João. Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Olha só o que está escrito no verso 31. Marque na tua Bíblia, por favor, Marcos 6, 31. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Oh meu Deus, olha o paralelo está dizendo para nós. Eles estão no lugar deserto. A gente sabe de qual cidade, por causa de Lucas, Betsaida. A gente sabe que é além do mar, por causa de João. Agora, o detalhe de Marcos: multidão ia e vinha, e eles não tinham tempo para comer. Ou seja, eu estou cheio de rango, meu estômago está nas costas, eu não comi nada hoje. E o Senhor reparte o pão e fala assim: entrega, dá-lhe voz de comer. Gente, eu é que estou precisando, e eu é que vou entregar. Sabe qual é a máxima? Muitas vezes você precisa de uma palavra, mas você tem que levar a palavra. Muitas vezes você precisa de uma oração, mas é você que tem que orar. Muitas vezes você precisa de uma ajuda, mas é você que tem que ajudar. Às vezes você que está precisando receber, mas é você que tem que entregar. Será que Deus pode contar com você para fazer a obra dele? Oh meu Deus, eu estou precisando de uma palavra, mas eu é que vou ter que levar a palavra. Exatamente. Eles estão com fome e tem que alimentar a multidão. Um dia sem comer. Eles é que tinham que comer e estão alimentando a multidão. Agora mais um detalhe: Deus não fica devendo nada para ninguém. Entendeu? É para ir com fome, eu vou. Come aí, está satisfeito? Minha barriga está roendo. Você está satisfeito? Eu vou para o outro, eu vou para o outro, eu vou para o outro, eu vou para o outro. Eu estou servindo, eu precisando comer. Agora o que acontece no final? Volta para João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Olha só o que está no verso de número 12. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Verso 13. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Oh meu Deus do céu, eles precisando comer porque estão com fome. O Senhor entregou menos de meio pão na mão dele e falou: vai, eu sei que você está precisando, mas vai. Eu sei que você precisa receber, mas entrega. E eles estão em obediência entregando. E o que acontece? A multiplicação está acontecendo ao ponto de voltarem cada um com um cesto cheio. Foram comendo de meio pão, com fome, estão voltando com um cesto cheio. Parece que eu estou vendo Jesus falar: agora come até se saciar. Oh meu Deus, eu quero profetizar para alguém aqui em nome de Jesus. Aquilo que tu precisa já está sendo preparado enquanto você serve. Vou repetir: aquilo que tu precisa já está sendo preparado enquanto você serve. Faz a obra, cumpre teu ministério, vai visitar, vai pregar, vai para o grupo, vai lá, faz a obra. O que tu precisa, Deus já está preparando. Eu vim aqui para dizer para alguém: teu cesto já está até cheio. Me ajuda a pregar, por favor. É a primeira vez que eu vou pedir tua ajuda nessa mensagem. Olhadinha para o lado e fala aí: teu cesto já está cheio. Teu cesto já está cheio, varão. Teu cesto já está cheio, varão. Teu cesto, ele sabe o que tu precisa. Às vezes vai pregar doente, às vezes vai pregar doendo, vai pregar com o bolso vazio. Vai lá, ele sabe o que tu precisa e já está produzindo. A tua vitória já está preparada lá em cima. Oh meu Deus
tão cheio. Me viram indo com um pedacinho de pão na mão, vão me ver voltando com cesta cheia. Tem gente que vai cair o queixo quando vi teu cesto. Uau! O que é isso? Eu fiz a obra, Deus supriu. Eu fui lá, levei a palavra. Quando eu cheguei, tem uma surpresa. Tem uma surpresa agradável te esperando. Não fica devendo nada para ninguém. Faz a obra, varão. Faz a obra, varão. Empenha a tua vida na obra de Deus. Teu cesto vai ser cheio em nome de Jesus. Mas o texto, gente, verso número 13, ainda diz: recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães. Cadê os peixes? 5 pães de cevada. Óbvio, todo mundo gosta de pão, mas nem todo mundo gosta de peixe. Ó, tem pão de peixe para você, não, só quero pão. Se fosse carne, não tem pão de peixe, não, só pão, só. Tem pão de peixe, outro, vai de peixe. Tem pão de peixe, não, só pão. É óbvio, mas tem mais um detalhe: em quantidade, que era maior, pão ou peixe? Em quantidade, 5 pães e 2 peixes. Então, a maior quantidade era dos pães. Obviamente, a maior colheita é dos pães. Sabe o quê? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Ninguém vai profetizar que o cesto está sendo cheio, porque Deus está vendo o que você está semeando. Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe com abundância. Em nome de Jesus. Já estou vendo você saindo daqui assim. O que houve, pastor? Meu cesto pesou. Está muito cheio. Oh, glória. Tem recompensa chegando aí em nome de Jesus. Me ajuda a pregar. Captura quem está do lado, vai aí. Tem recompensa chegando em nome de Jesus. Tem recompensa chegando. Faz a obra. Ele não deve nada para ninguém. Tem recompensa. Oh, glória. Meu Deus. Glória a Jesus. Isso me dá ânimo para pregar um pouco mais. Para ir um pouco mais. Já estou descendo a colina já. Mês que vem faço 56 anos. Ó. Esses dias na rua, meu nome me chamou de coroa. Eu ia repreender. Eu ia repreender. Só que na hora. 56. E sabe o que eu lembrei, pastor Jefferson, na igreja? Eu lembrei quando eu estava com 15 anos de idade. De repente, o congresso jovem era feito um chamado. Tem que oferecer a vida a Deus. Quantas vezes eu vim diante do altar, 14 anos, 15 anos de idade, derramava lágrima lá. Eu nem queria saber para que era oração. Eu falava: tem irmã que é estéril aí, que oração tem gravidade, já estava na frente. Eu queria oração, eu chorava. Entendeu? Esses dias guiando o carro ali pela BR, tive que parar no acostamento, porque eu vi o hino de Carlos de Oliveira, que eu toquei para alguém cantar, e algumas vezes eu também cantei. E o cântico, na segunda estrofe, diz assim: eu não quero, já velho, vir a Cristo. Quero jovem a Cristo seguir, dar a Ele a minha mocidade, os seus passos do vinho seguir. Cristo é a razão do meu tudo. Eu parei o carro, Carlos de Oliveira cantando, e eu lembrei, eu cantando no fundo de mocidade: Senhor, eu quero te dar a minha mocidade. Eu falei para ele: eu te dei a minha mocidade. Eu gastei a minha mocidade na tua obra. Eu te dei os dias áureos da minha vida. Sou pastor desde 20 anos de idade. Abri mão de um montão de coisa, dedicando ao ministério. Nós nos conhecemos. Eu posso dar testemunho dele, pode dar testemunho de mim. Gastando ali, abrindo mão de muita coisa. Pessoas falando que era louco, que vai ser o seu futuro. Eu dizia: meu futuro está na mão de Deus. Olha o meu futuro aqui. Aí quando o jovem me chamou
15 anos, agora 14, a duração é de 70. Eu já estou em contagem regressiva, já estou descendo para o vale da sombra da morte. Eu quero dar o resto da minha vida. Eu quero gastar o resto. Não interessa se eu vou andando assim, não interessa. Eu quero te dar o resto dos meus dias. Que pode oferecer essa festa da igreja? Eu te ofereço o resto da minha vida. Chegando na linha de chegada já, minha carreira já está acabando. Paulo, quando falou isso, estava com 58 anos, quando ele morreu. Não deu nem para fazer 60, ó, 58 anos. Eu estou com 55, faço 56, só me faltam 2 anos em relação a Paulo. Quem sou eu para comparar com Paulo? Só estou dizendo que ele morreu com 58 anos, gente. Já estamos descendo já, a linha de chegada já está ali na frente. Então, prega um pouco mais, ora um pouco mais, trabalha um pouco mais, jejua um pouco mais, dedica um pouco mais, gasta-se um pouco mais. Teu cesto já está sendo cheio já. E para encerrar, para não te cansar, nada que já cansei, verso de número 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, se jogou para geral. É isso que está escrito? Sabendo Jesus que vinham arrebatá-lo para fazerem rei, pulou em cima da multidão, igual artista de rock. Pelo contrário, o texto diz: sabendo que vinham arrebatá-lo para fazerem rei, retirou-se sozinho para longe. Sabe o que isso quer dizer? Não sou eu que faço, é Ele que faz através de mim. O povo vai querer te aplaudir, mas transfira toda a honra e toda a glória para Ele. Não é você, é Ele. Não é você, é o que está em você. Porque eu posso chegar para a bateria agora e falar: rufa os tambores aí, Matheus. Para a guitarra, ou para o teclado, Ré maior, Ré menor, Ré médio pelo menos. Não sai som nenhum. Por quê? O instrumento em si mesmo não é nada, gente, é um objeto. Agora, deixa o músico sentar ali para você ver a nota sair. Acredita, não é você, é quem te usa. Acredita, não é você, é quem está na tua vida. Não é esse o instrumento. A honra e a glória é para Ele. Então, o aplauso, a glória, o aleluia, o louvor é para Ele. Eu 32 anos era Elohim. É por causa do pastor Jefferson, por causa da pastora Raquel, é por causa dos obreiros, é por causa das obreiras? Não, é por causa dele que está aqui. Então, Senhor, eu prometo, pode usar a minha vida, mas toda a honra e toda a glória eu vou dar para ti. Eu vou querer te abraçar, te aplaudir, te alisar, te beijar. Não é você, é a unção que está em você. Tu tem que ter consciência disso. Porque tem um montão de Mauricinho por aí e Patricinha por aí se achando. As Patricinhas gostam e os Mauricinhos gostam. Está cheio de cara de artista. E normalmente chega atrasado, já viu? Que é para geral ver ele chegando. Ih, chegou. Ela chegou, ele chegou. Acredita, só tem uma estrela que brilha aqui. É a resplandecente estrela da manhã. É que faz a obra. O trabalho está florescendo por causa dele. A obra está avançando por causa dele. Entendeu? A bênção chegou por causa dele. O milagre aconteceu por causa dele. O testemunho da valor ali é por causa dele. Toda a honra e toda a glória no nome dele. Você que está aqui nesta noite ainda não tomou a sua decisão. É hoje. Não faça igual o Felipe, empurrar para amanhã. É hoje. Você que está aqui, que acha que não é nada, que não é ninguém, está igual o André. O que é isso? Aqui, pode ser pouco para você, mas na mão dele é suficiente para ele operar milagre. Ofereça-se a ele aqui hoje. No 3, eu
vou pedir a você para misturar glória a Deus com aleluia e com palmas e devolva o microfone ao anjo da igreja. No 3, 1, acredite, ele quer operar milagre. Pode contar com você? 1:25, não vai trazer de fora para fazer aqui o que ele quer fazer aqui, com você estando aqui. Pode contar com você? 1:50, pare de reclamar por aquilo que você não tem e passe a agradecer por aquilo que você tem. 1:75, pode ser pouco para você, na mão dele é suficiente para operar milagre. 2, faça a sua parte, que a parte dele já está garantida. 2:25, o milagre acontece quando você vai. 2:50, aqui, o que é teu já está preparado, ele não fica devendo nada para ninguém, teu cesto já está sendo cheio. 2:75, tem um peixe cofre te esperando, o que é teu